Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante pra gente continuar aqui com o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você tem o grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia para a gente interagir, bater um papo. A gente está criando uma comunidade bem legal lá no WhatsApp, a gente conversando diariamente sobre São Paulo. Além de informações que eu levo lá 24 horas por dia, você tira a sua dúvida, você manda a sua pergunta, tá recebendo muita coisa no WhatsApp, no Facebook, encaminha para lá que a gente vai checar. Tem os vídeos exclusivos, tem liga no Cartola, servidor no Discord, nos pré-jogos e também as lives exclusivas. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Zubeldia, ufa, ganhou um respiro com a vitória do São Paulo contra o Santos. É verdade, a gente já tinha informação, inclusive, que a gente antecipou, de que independentemente do resultado contra o Santos, a diretoria permaneceria com o Zubeldia no cargo, mas é claro, né, como eu até mesmo disse, é difícil acreditar muito em palavras de dirigente pelo histórico que a gente tem no futebol, mas que as pessoas que comandam o departamento de futebol acreditam no projeto e no trabalho do Zubeldia a longo prazo. E essa vitória no Sansão deu meio que uma respirada para geral ali, não só para o Zubeldia, inclusive, vocês perceberem na coletiva, o Zubeldia estava um pouco mais calmo, estava um pouco mais tranquilo, e essa tranquilidade também vai para todos ali. Elenco, departamento de futebol, o ambiente ali dos funcionários, todo mundo ali no dia a dia. Essa segunda-feira já foi um pouco mais tranquila. Nitidamente o pessoal já tinha tirado um peso das costas, porque foi o que? Óbvio. São Paulo não ganhou absolutamente nada ainda, tem muito a correr, só que a pressão era muito grande, né? A gente lembra que eu falei para vocês que o lado bom da vitória contra o Santos da forma que foi, é porque o São Paulo conseguiu segurar o resultado. E existia, né, já um estigma ali dentro de que, poxa, o São Paulo consegue sair na frente e nunca consegue segurar o resultado, sempre acaba tomando um empate. Dessa vez foi diferente. Então talvez essa semana, né, tenha essas diferenças e que agora o trabalho do Zubeldia, quem sabe, pode deslanchar de vez, se a gente, né, pensar pelo lado mais otimista possível, muito por conta dessa carga, esse peso nas costas, e foi essa, inclusive, essa palavra que eu ouvi mesmo aí no feriado, o pessoal respondendo a gente apurando. Parece que tiramos um peso das costas, né? É óbvio que tem muito trabalho pela frente, precisa-se de mais resultados. Quarta-feira já é guerra novamente, já é um jogo onde o São Paulo precisa ganhar, mas todos ali no ambiente do São Paulo entendem que essa vitória deu um pouco mais de tranquilidade para aí sim fazer essa preparação contra o Libertad um pouco mais tranquilo, tirar um pouco dessa carga, ir quem sabe mais leve para pegar o Libertad lá no Paraguai e confiança para conquistar os 3 pontos. A expectativa do São Paulo é de conquistar essa vitória importante, recuperar os pontos que foram deixados contra o Alianza Lima para também não deixar o Libertad se desgarrar. Então o Zubeldia continua no comando, o departamento de futebol continua respaldando o seu técnico e está confiante de que as coisas podem andar de uma maneira mais positiva a partir da vitória no Clássico. Para a partida contra o Libertad, o São Paulo não deve contar com os retornos de Lucas Moura e Oscar. A dupla, existia a expectativa deles estarem disponíveis contra a equipe paraguaia, mas o Oscar, principalmente, ele sequer ainda trabalhou com bola. Na segunda-feira ele foi se reapresentar normalmente, só que ele ainda está bem atrás ali para começar de fato a ter oportunidades no São Paulo. Ele está se recuperando de uma lesão na coxa, ele já tinha sentido, né, uma pequena contusão na parte posterior da coxa, acabou indo para o sacrifício contra o Tajeres, na segunda etapa voltou a sentir essa lesão e aí dessa vez foi uma lesão com um grau um pouco maior e aí por isso que demanda um pouco mais de tempo pro Oscar. Então o Oscar não deve viajar para o Paraguai. Existia também a expectativa do Lucas Moura, né, ele que estava até no estágio um pouco mais avançado, já estava começando a treinar com bola, inclusive ao lado de Pablo Maia, mas Lucas Moura ainda não deve ter condições de viajar
e enfrentar o Libertad. E aí o São Paulo está adotando desta vez uma situação diferente. Não quer arriscar, não quer forçar os dois atletas. Por mais que seja um jogo muito importante de Copa Libertadores da América, o São Paulo entende que não faz sentido até querer esticar um pouco, forçar um pouquinho a situação dos dois atletas, para daqui a pouco você acabar perdendo por mais tempo, como aconteceu com o Oscar. Ele foi para o jogo contra o Tajeres, foi muito importante, jogou bem, só que acabou sentindo uma contusão um pouco mais grave, que está o tirando dessas demais partidas. Então agora o São Paulo está adotando uma cautela máxima para que não prejudique a recuperação desses jogadores. Os dois só estarão em campo quando estiverem 100% fisicamente. O Lucas, sem trauma, né, no joelho, e trauma quando a gente diz são dores, sem dores no joelho, e o Oscar totalmente recuperado da sua contusão muscular. A sina hoje do São Paulo é não forçar os atletas, até porque Cotia, com o Matheus Alves, Lucas Ferreira, tem dado conta do recado, pelo menos nesse momento. E aí agora, a nova previsão do São Paulo, essa previsão que já foi, em outros momentos, alterada, né? Mas a previsão agora é para que ambos estejam disponíveis contra o Ceará, pelo menos em condições. Mas aí eu conversei com uma pessoa lá do departamento de futebol do São Paulo, de que eles teriam essa nova previsão para enfrentar o Ceará. Mas a depender do caso, eles devem esticar ali para pegar o Náutico na Copa do Brasil. Por quê? É um jogo em casa, um adversário um pouco, talvez, menos qualificado do que o próprio Ceará. O Náutico está na terceira divisão. É um jogo de Copa do Brasil onde o São Paulo, caso aconteça alguma coisa negativa, pode acabar recuperando na partida de volta. Então, até por uma questão de conseguir não forçar a barra com esses atletas, por mais que a previsão seja contra o Ceará, a expectativa maior seria num confronto um pouco mais tranquilo em casa contra o Náutico, que a dupla poderia retornar ao São Paulo. Cédric Soares deve assinar a sua renovação contratual nos próximos dias e, finalmente, sacramentar essa pequena novela que tem com o São Paulo. Ele tem contrato até o fim desse mês, as conversas estão bem avançadas para uma extensão contratual até o fim do ano. E aí ele teria um remanejamento financeiro, né? Até pude conversar com algumas pessoas que hoje o salário do Cédric Soares nesses primeiros meses de São Paulo foi de R$40 mil por mês. Esse salário ali é basicamente de um atleta de categoria de base que acabou de subir, que está começando a ter as primeiras oportunidades. E aí, agora ele vai ter essa valorização salarial. Confesso que ainda não tenho esses números, até porque as partes estão negociando ainda alguns termos finais, mas é bem provável que já nessa semana o São Paulo sacramente ali, no mais tardar no início da semana que vem, que o São Paulo já divulgue essa renovação de contrato com o Cédric Soares. O atleta está muito feliz aqui no clube, ele também tem uma certa gratidão, por quê? E aí a gente conversou com algumas pessoas que trabalham com o atleta. O São Paulo foi o clube que deu a oportunidade dele voltar a jogar. O Cédric Soares estava livre no mercado há praticamente um ano, pouco mais de um ano, né? Então, ninguém queria contar com um atleta. E o São Paulo deu essa oportunidade, então ele entende que, por mais que possa vir uma sondagem ou outra de um ou outro lugar, que a prioridade é ficar no São Paulo, onde ele está feliz, está bem ambientado, não tem nenhum problema de adaptação, se adaptou muito rápido aqui ao futebol brasileiro, à cidade de São Paulo. Então agora o atleta entende que é o momento também de ter essa continuidade num clube. Seria talvez prejudicial para ele ir para um outro lugar, se ambientar de novo, com um futebol diferente. Então ele também está muito disposto a realizar essa renovação contratual com o São Paulo. E a diretoria também, óbvio, né? Hoje é um jogador que é titular absoluto da posição, seja como lateral direito ou atuando na segunda linha, como um meia ou barra ponta pela direita, ele também tem sido importante. Hoje é bem útil, inclusive acabou, entre aspas, escanteando um pouco o Igor Vinícius. Então hoje o Cédric Soares é muito importante nos bastidores do time, inclusive ele é uma liderança já, tá? É uma liderança um pouco mais... Eu não diria, por exemplo, como o Luiz Gustavo, que é uma voz ativa, né? Por mais que o Luiz Gustavo não é aquele líder que grita e tudo, mas ele tem uma voz ativa. O Rafinha, por exemplo, já era aquele cara pilhado e tal. O Cédric é uma liderança um pouco mais silenciosa. O cara que,
por exemplo, chama jogadores da categoria de base, chega, conversa, baixinho, tranquilo. Ele é um cara, ele é uma liderança mais que vai, né, não é muito no tom de voz e na vibração, mas ele é um cara que tem sido muito importante nos bastidores do São Paulo, então o São Paulo entende que nada mais justo do que a permanência do jogador pelo menos até dezembro, tá? E aí pra gente fechar, vou até pegar dessa vez, né, eu não uso muito roteiro, mas eu vou pegar a colinha, inclusive, para eu trazer os números aqui corretos, tá? Pra gente trazer aqui o trabalho certinho que a gente apurou, e aí eu separei aqui pra gente falar da Viva Sorte, dessa rescisão contratual do São Paulo com a Viva Sorte, tá aqui. O São Paulo encerrou o contrato com a Viva Sorte, que era a patrocinadora do São Paulo aqui nessa região aqui, na omoplata, que fala, né? Na região aqui do ombro. Era uma parceria que o São Paulo já tinha há um bom tempo, né? Desde agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, vou até pegar os números corretos aqui, o acordo rendeu, só de agosto até dezembro do ano passado, 7,8 milhões de reais aos cofres do São Paulo. E aí, ainda tinha mais 2 anos de contrato, inclusive a Viva Sorte era uma das patrocinadoras que o São Paulo estava conversando para tentar a extensão até 2030. Só que aí o que aconteceu? A Viva Sorte, ela meio que, além da área que ela trabalha, ela abriu também uma casa de apostas. E aí ela entrou nesse ramo das bets, o que é conflitante com a Superbet. Não dá para você ter, né, na sua camisa 2 concorrentes. Então, por conta desse conflito de interesses, o São Paulo teve que rescindir esse contrato e digo mais, o São Paulo vai entrar na justiça para buscar os valores da multa contratual, porque entende que quem violou o contrato foi a Viva Sorte e não o São Paulo. Porque a partir do momento que você fecha o contrato, sabendo, né, que não pode ter outra marca do mesmo segmento, ele entende que quando a Viva Sorte ela abre uma outra linha, uma outra aba de atuação e que é conflitante com uma marca que ele já tem, o São Paulo alega que por culpa da Viva Sorte esse contrato teve que ser rescindido. Então o São Paulo vai buscar os seus direitos e quer os valores da multa contratual. Ainda o São Paulo teria direito a receber por 2025 e 2026, o contrato ia até dezembro de 2026, o acordo previa 18,6 milhões por ano. Então, né, a grosso modo, aí, pegando a matemática, vamos pegar os números corretos aqui, né? 18,6 vezes 2, a gente faz a conta aqui ao vivaço mesmo, não tem jeito. E aí o São Paulo teria direito a 37,2 milhões no contrato todo pelos próximos 2 anos. Então, e esse valor a Viva Sorte pagava mensalmente, tá? Eram parcelas de 1,6 milhão por mês que a Viva Sorte pagava, ou pagava ao São Paulo. Esse valor era mensal, tem alguns patrocínios que são trimestral, a cada 6 meses, ou até um pagamento anual. Esse acordo com a Viva Sorte era mensal. Então o São Paulo vai buscar esses valores pela rescisão contratual, quer que o contrato seja cumprido, houve a rescisão, que a Viva Sorte acabe arcando com a multa. Tentei entrar em contato com o pessoal da Viva Sorte, ainda não obtive resposta, o espaço está aberto para quando a empresa também trazer aqui a sua visão. Isso tudo que a gente trouxe foi apurado somente com o lado do São Paulo, que vai buscar aí os seus direitos e quer esses valores da multa contratual. E já está no mercado, o departamento de marketing já está conversando com algumas empresas para preencher esse espaço com valores até superiores ao que a Viva Sorte estava pagando, pelo menos neste momento. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos aí para você trazer a sua opinião. Eu confesso que nos comentários aqui estou um pouco ausente, está bem corrido, mesmo no feriado eu estou trabalhando bastante, está corrido aqui, mas eu prometo que assim que possível eu vou nos comentários com vocês, bater aquele papo e responder cada comentário, já que vocês ajudam e apoiam bastante aqui o crescimento do nosso canal. Combinado? Não esqueça, tem um clube de membros aí, tá? Amanhã tem além de vídeo novo, hoje tem live, hoje às 7 horas estarei com o Ilídio pra gente comentar tudo sobre São Paulo Futebol Clube. Combinado? Um abraço pra todo mundo.